tiverem interesse em tirar alguma dúvida ou quiserem conhecer o sistema, a gente está à disposição. Eu acho que minha pergunta pode ser até um tanto quanto óbvia, que vocês falou que tem toda a possibilidade de integração. Nas edificações, principalmente as verticais, geralmente a pressurização de rede ela já é por força da gravidade, mas principalmente nas edificações horizontais, como essa daqui, a rede ela depende de uma pressurização. A botoeira já tem, imagino que seja óbvio, né? É plenamente possível interligar com o sistema de motobomba para pressurização de rede. Perfeito. Isso é tranquilo, né? Exato. Lembra, é uma caixinha, às vezes na apresentação não chama tanta atenção, mas justamente é o módulo de entrada e saída. Esse módulo ele vai te permitir, por exemplo, pressurizar uma rede de bombas, vai permitir pressurizar uma escada de evacuação. Então, imagina que uma edificação, por mais que a bomba talvez seja desnecessária porque a caixa d'água está alta, ou se não há exigência do bombeiro de ter um hidrante, que às vezes ele pede a pressurização mesmo com a caixa d'água alta, você precisa evacuar a escada pela escada, evacuar as pessoas pela escada, e a escada não pode ter fumaça. Então, geralmente, o que as escadas desse tipo de ambiente têm é uma pressurização daquela rede, insuflando ar lá dentro, para que quando abra o ar saia, a escada não receba ar de fora. Então, você pode pressurizar a escada, você pode pressurizar a bomba, você pode liberar acessos, por exemplo, através desses módulos. Então, é uma integração, sim, que pode ser feita a inteligência, inclusive, pela central. Então, dependendo do que aconteceu, imagina que o sistema de detecção e alarme de incêndio é um sistema de gestão de pânico, né? Como grande regra geral. Então, vamos lá, num hotel. O hotel houve um acionamento de um determinado quarto por detecção de fumaça. A brigada do hotel, a equipe do hotel tem que verificar o que está acontecendo antes de mandar evacuar o hotel, né? E isso tem que ser feito rápido e tem que ser feito diretamente no ponto identificado lá como acionado por fumaça. Era um cara fumando dentro do quarto, então não vou evacuar o hotel, né? Eu vou dar uma bronca no cara, vou aplicar uma multa, vou fazer o que for, mas eu não preciso gerar um pânico ali. Por outro lado, se de fato o cara dormiu e o carregador dele explodiu e começou a pegar fogo na cortina, eu preciso tomar uma ação, talvez evacuar o andar, não evacuar o prédio inteiro. Então, toda essa gestão e todas essas regras são definidas e operadas pela central. Tá? Por isso que ela precisa estar interligada com vários outros sistemas. Então, controle de acesso, bombas, tudo isso sem dúvida. E acho que reforça o que o Bruno falou no início, né? Que detecção e alarme é um pedacinho do sistema de incêndio, né? Então, essa integração toda a gente faz através dos módulos, tanto de entrada quanto de saída, porque a gente vai precisar fazer com combate, com pressurização, com controle de acesso. Então, tudo isso a gente possibilita através dos nossos módulos. Lembrando, você falou de pressurizar a bomba, né? Quer ver uma outra coisa que é importante também? Eu só vou ter água se... O que eu vou falar, vocês vão dar risada. Mas eu só vou ter água pressurizada se eu tiver água na cisterna. Senão eu vou ter uma esperança de que a água saia pressurizada. Não vai ter água lá dentro. Então, o sistema de incêndio pode monitorar, por exemplo, supervisionando o nível de água da caixa d'água. A ponto de que, se baixar de determinado nível, e aí via uma boia eletrônica, por exemplo, eu posso avisar a central de incêndio dizendo, olha, você vai precisar de água se pegar fogo e o teu nível de água está pela metade, cara. É bom você ver o que está acontecendo com a rede. E aí vai comprar carro-pipa ou vai ter uma outra forma de combate caso seja necessário ou não tenha água suficiente. Então, assim, a ideia da central é realmente fazer uma inteligência e trabalhar todos os aspectos do sinistro de incêndio, né? Vocês comentaram de várias tecnologias para fazer interligação dos sensores, né? Acho que até utilizando rádio ou então utilizando a rede telemática também, né? Como que isso funciona, né? Aquela mesma central, ela interliga tudo isso ou para cada sistema ou para cada tecnologia que eu uso uma central diferente? E aí, uma preocupação, na verdade, né? Geralmente, não só desliga energia, mas às vezes pega fogo na própria estrutura da TI. A gente utiliza a estrutura da TI para... então, como que funciona isso? Você tem algum sistema redundante, alguma coisa assim? Então, boa pergunta. Acho que a gente precisa diferenciar duas etapas do sistema. A primeira é o laço de detecção. Esse laço de detecção funciona com 2 fios.
É um parzinho de fios, cabo blindado, recomendado pelo Corpo de Bombeiros, pela norma. Que eu estou falando do laço de detecção era aquele desenho com um cabinho vermelho em volta, né? Tá, então o laço de detecção, você não utiliza outra rede. Isso, é a rede específica de detecção. Entender que você... Isso, mas o que a gente comentou é que você pode interligar aquela rede de detecção com outras redes de detecção, com outras centrais, via fibra ótica, via cabo Ethernet ou eventualmente via rádio. E aí a tua pergunta é bem relevante, sim, porque se está tudo interligado e eu tenho, por exemplo, um roteador fazendo a interligação de 3 centrais, não adianta eu ter o sistema operando sem energia e o roteador caiu porque acabou a energia. Então, precisa ser feito, se houver o interesse de interligar, de fato, um sistema de incêndio, eu preciso fazer a operação dele independente da rede elétrica. As centrais se interligassem, se comunicassem. Cada uma delas funciona independente. Então, por mais que eu perca a informação do sistema, cada prédio ou cada 200 pontos, no caso desse meu exemplo, vão estar operando com as suas regras, com a sua funcionalidade, independente do sistema. Tá ok? Então, inclusive eu posso dizer, perdi do sistema de 3 centrais a uma central. Eu aviso que eu perdi a central e eu posso tomar uma ação por isso. Então, o sistema tem que ter essa inteligência para operar. Tá? Posso só mais 2 perguntinhas, rapidinho? Esses equipamentos de detecção é Intelbras mesmo. E aí, a gente pensando, por exemplo, numa substituição de um sistema, né, eu já tenho todos os sistemas, só que não, agora eu quero uma central Intelbras. O sistema de vocês interage com esses outros detectores ou eu vou ter que trocar tudo? Boa pergunta. Se o sistema que você tem hoje é um sistema endereçável, esse endereçamento é feito através de um protocolo. E os protocolos são individualizados, cada fabricante tem o seu. Então não dá para eu tirar uma central do concorrente A e botar do concorrente B, porque é muito provável, 99% de chance, que a gente não tenha interação entre a informação, porque esse sistema aqui, até um comentário que eu costumo fazer bastante, se um sistema de CFTV deixa de operar, o que acontece? Imediatamente alguém está acompanhando aquela câmera e vai ver que a câmera 1, em vez de eu ver a imagem, ficou um quadrado preto ali, né? Ou caiu o sistema, caiu o DVR. Né? Se o sistema de controle de acesso para de operar, ninguém mais entra, ninguém mais sai, dá uma confusão. Se o sistema de incêndio deixa de operar, o que acontece? Não acontece nada. Vamos combinar? Não acontece nada. Acende um LED na central, parou de operar. Então, assim, ele não vai atrapalhar a vida de todo mundo no dia a dia. Então, ele precisa estar o tempo inteiro se monitorando. Se eu entendi, como central, que o meu detector de fumaça 32 parou de operar porque alguém foi fazer uma reforma no prédio, foi instalar um lustre e rompeu o cabo, eu preciso ter informação na central. E o que faz a minha central entender que o detector 32 caiu é um protocolo de comunicação que eu tenho o tempo inteiro perguntando: ei, 32, estás aí? Ele responde: sim, estou, está tudo bem. Ou até a hora que ele vai dizer: sim, estou e estou em alarme. Peguei, detectei fumaça no ambiente. Esse protocolo é individual, então não tem como eu fazer a minha central falar com a do concorrente. Por outro lado, se o sistema for convencional, que são aqueles sistemas menores que eu falei no final da apresentação, grande parte deles funciona com um contato seco. E aí você perde confiabilidade do sistema, porque ele passa a operar relé 0 ou 1, ele não tem tanta inteligência, mas ele passa a estar mais integrado com qualquer solução. Então, tem essa diferenciação. Uma pergunta aqui. Se a central é interligada e é possível fazer um acompanhamento remoto, vamos criar aqui uma situação hipotética. Aquela situação que aconteceu no Rio de Janeiro, do museu lá que pegou fogo, né? O que poderia ser evitado ali com as novas tecnologias, com a câmera termodinâmica, ter um detector de temperatura, fumaça, né? O que poderia auxiliar? Vamos supor que se esse acompanhamento, essa central de monitoramento fosse em Brasília, porque a Justiça Eleitoral tem um centro cultural no Rio de Janeiro, né? E tem uma biblioteca de grande importância em Brasília. Como é que poderia fazer para acompanhar isso? Daria para fazer? Dá, mas a pergunta é boa. Primeiro, tecnicamente dá,
né? Eu consigo monitorar diversos sistemas. A gente, na Intelbras, tem a nossa planta de Manaus, a planta de Minas, a fábrica 2 aqui, que vocês vão conhecer amanhã, e a matriz, sendo monitoradas aqui na matriz. A gente sabe o que está acontecendo em cada uma delas. Qual que é o problema disso? É que se eu estou à distância, eu não consigo resolver o problema. Porque o problema do incêndio eu preciso dar o combate, né? Isso, exatamente. Então, o que precisa, mesmo para sistemas interligados e monitorando à distância, é uma forma de verificação e eventual combate local, né? E que você vai ter um plano de contingência... No caso do Rio, acho que tinha 2 vigilantes cuidando daquele prédio todo, né? Eu não sei se... Eu acho que eles deram uma voada lá, quer dizer, teve um curto-circuito, começou a pegar fogo e eles não viram e o negócio aumentou sem ele estar... Quer dizer, o mundo estava acabando do lado deles e eles não perceberam isso. Né? Mas numa central interligada, acompanhando remotamente, pode avisar. Avisa ele e avisa o corpo de bombeiro, uma brigada, né? O caso do Museu do Rio, não havia sistema de detecção e alarme de incêndio. Né? Vocês devem lembrar, no início da apresentação, eu falei sobre a particularidade. A Justiça Eleitoral, devido a esse incêndio, está se preocupando porque ela tem um acervo cultural, quadros antigos e valiosos, né? Que eles querem ter e também os livros também, né? A biblioteca. Quer dizer, seria uma forma de não acontecer de um vacilo de uma pessoa para um erro humano culminar com isso aí. Perfeito. A ideia justamente uma biblioteca é muito rápido a dispersão do fogo numa biblioteca, porque tudo praticamente pega fogo ali dentro. Né? O conteúdo de livros, conteúdo de papel é diferente de uma... a gente tem aqui perto chama pedrita, que eles explodem pedra e aí trabalham pedras de diversos tamanhos. Ali não vai pegar fogo nunca. Vai pegar fogo num caminhão, talvez, mas não vai pegar fogo no ambiente inteiro, né? Uma biblioteca tem um potencial de queima enorme, assim como uma indústria química. Então, nesse caso de vocês, é importante o sistema estar operando com manutenção em dia, com tudo certinho e, de fato, ter redundância na informação. Então, assim, eu tenho uma equipe local que está acompanhando, monitorando e também tem um aviso externo dizendo, olha, lá no Rio de Janeiro está acontecendo, ou lá em Brasília está acontecendo alguma coisa e a gente precisa dar o combate, precisa dar primeiro porque vale reforçar que a gente vai detectar, né, com a nossa solução. Daí vai ter que ter uma ação ou outros sistemas paralelos de combate ou alguém em loco para acionar. Mas voltando no Rio, acho que é um ponto importante, porque além de ter o sistema, a importância da manutenção, até como o Bruno colocou e colocou muito bem, é um sistema que se para de operar, o pessoal não percebe, não impacta no nosso dia a dia, né? Mas quando tem a necessidade de atuar, se não estiver funcionando, a gente tem as tragédias que a gente vê por aí. Voltando ao Rio, acho que teve um incêndio, acho que foi no hospital, né? Quer dizer, estava tendo um incêndio e as pessoas não estavam sabendo que estava tendo aquele incêndio. O negócio estava acontecendo, né? E as pessoas não estavam vendo. Não tinham percebido a dimensão que podia vir, né? O negócio estava acontecendo e o pessoal não estava ciente. Se tivesse sido avisado ali, poderiam ter... iam operar diferente, né? O sistema de detecção e alarme de incêndio, ele tem uma parte eletrônica, uma parte do hardware que está ali instalado, que é obviamente bastante relevante, mas ele também passa pela preparação de quem opera, preparação de quem atua no caso de uma detecção de um alarme, né? Então, no caso do Hospital do Rio, depois vendo imagens, eu acho que até a Globo depois mostrou também, vendo as imagens do hospital, as pessoas não estavam sabendo o que fazer com aquela fumaça. E eles não conseguiam ver dentro da central o que a abrangência tinha de fumaça. A gente teve num hotel que a gente tem esse sistema instalado, pegou fogo numa frigideira. E aí depois a gente foi ver os históricos de alarme, tinham 270 alarmes, porque todos os detectores de fumaça começaram a detectar. Então, é lógico que em 40 minutos a fumaça estava já em vários andares do hotel. Então, rapidamente você vê que um alarmou, daqui a pouco o segundo alarmou, daqui a pouco o terceiro alarmou. Peraí, não é uma fumacinha, não é alguém fumando, tem alguma coisa de fato acontecendo, né?
E as pessoas precisam estar preparadas para atuar com essa informação, né? Não ser o primeiro a abrir a porta e sair correndo, né? Tem que tomar alguma ação para proteger tanto as pessoas que estão lá dentro quanto aquele patrimônio que está ali. Então, o hardware vai te ajudar. Agora, a preparação da equipe precisa ser bem feita. E aí entra na preparação da equipe a manutenção, a preparação da brigada, a preparação do vigilante. Às vezes não tem uma brigada, né? A gente fala, a própria Intelbras trabalha 3 turnos. A gente tem brigada de incêndio, tem tudo ali. Mas no terceiro turno, o efetivo é muito menor, né? E o vigilante que está lá sempre está preparado, é uma preparação sempre importante, né? Do que fazer com a informação. Ok? Eu sou Gênesis Luiz Monteiro, eu sou professor aqui do curso de Inteligência contra Inteligência, Segurança Pública e Privada. É só fazer uma observação, até aproveitando esse exemplo aqui que foi dado da detecção de incêndio. O que nós temos aqui é um exemplo clássico, isso foi citado pelo nosso companheiro do TRE, no caso dos hospitais do Rio, de GCN. Ou seja, falta do planejamento da GCN, não falo nem da matriz de emergência, falta do planejamento de uma gestão de continuidade de negócios. Tudo isso que ele está falando aqui está inserido na GCN, dentro daquelas 3 fases, principalmente na contingência, tá certo? Principalmente na fase de contingência, não no retorno de um nível mínimo, nem na volta à normalidade, mas no início da contingência. Ou seja, tudo que ele está falando aqui é a primeira fase do que nós estudamos no nosso curso. Então, é só fazer essa complementação aí. Tá, obrigado. E essa questão da continuidade que você está colocando tem muito a ver com o nível de investimento que vai ser feito. Porque quanto custa parar uma plataforma de petróleo, por exemplo? Né? E uma plataforma de petróleo é um ambiente extremamente arriscado do ponto de vista de sinistro de incêndio, tanto pelas pessoas que estão lá, quanto pelos investimentos que estão feitos. Então, certamente uma plataforma não vai medir esforço para ter um sistema muito robusto, com duplicidade, com detecção avançada, com várias formas de detecção cruzadas, porque parar uma plataforma custa muito mais do que instalar um sistema adequado ali dentro.